Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Hoje a nossa live vai ser a respeito de histologia. Lembrando que a gente já tem algumas aulas de histologia gravadas aqui no canal. Essa aula é principalmente para os alunos novos que estão ingressando agora para compreenderem o assunto. Então vamos lá. Histologia. Primeiro, o que é histologia? Histologia é um ramo da biologia que vai estudar os tecidos e como as estruturas se organizam para construir os órgãos. Histo quer dizer tecido, logos quer dizer estudo. E ela é de origem, a palavra é de origem grega. O que é histologia? Na área da saúde, a histologia humana permite realizar diagnóstico de diversas doenças a partir de estudos comparativos dos tecidos saudáveis e dos tecidos doentes. Então, dentro da histologia, os exames histológicos que a gente fala, a gente vai pegar um tecido que a gente considere doente, que a gente acha que está com alguma patologia, e vai comparar ele com um tecido da mesma região que a gente considera saudável. Então, é semelhante aí a uma coleta de biópsia, ok? Os tecidos, eles são constituídos por células e por matriz extracelular, que a gente chama de MEC. A MEC, ela é composta por muitos tipos de moléculas, das quais são altamente organizadas, formando estruturas complexas como as fibrilas de colágeno e as membranas basais. Apesar da sua grande complexidade, o organismo humano é constituído por apenas 4 tipos básicos de tecido: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o muscular e o nervoso. A gente já tem uma aula somente de tecido epitelial aqui no canal. Então, o que vem a ser o tecido então? O tecido são várias células organizadas, são várias células juntas, expostas, sobre uma matriz extracelular, que vai servir aí como um exemplo, tá, gente? Como uma base para fixar todas essas células agrupadas. Tecido epitelial é um tecido de revestimento formado por células bem próximas e unidas, que funcionam como barreira contra agentes infecciosos e evitam também a perda de água e ressecamento. Em algumas estruturas, sua função é secretar substâncias. Onde a gente encontra, o tecido epitelial? O tecido epitelial, ele vai cobrir as áreas externas do corpo e internamente órgãos e cavidades. O epitélio, ele pode ser composto por uma única camada de célula ou por várias camadas de células. Essas que podem ser cúbicas ou achatadas. O tecido epitelial, gente, como fala, é uma barreira contra agentes infecciosos, evita a perda de água, evita o ressecamento. A gente vai encontrar boa parte do tecido epitelial dentro ali da nossa pele, tá? Envolto a nossa pele. Tecido conjuntivo. O tecido de ligação, que atua na sustentação e no preenchimento das estruturas do corpo, além também de auxiliar no transporte de substâncias. Pode ser classificado de acordo com o material e o tipo de célula que compõe, cujas funções são determinadas, E são eles. Então, dentro do tecido conjuntivo, que vai atuar ali dando sustentação e preenchimento para as estruturas do nosso corpo e também transportar substâncias, a gente tem alguns tipos, tá? Algumas categorias de tecido conjuntivos que vai ser classificado de acordo com o tipo de célula e de acordo também com a função que ela realiza. Então, a gente vai ter, o tecido conjuntivo propriamente dito. A gente tem o tecido conjuntivo frouxo ou denso. A matriz extracelular é abundante e rica em fibra de colágeno, geralmente reticular e elástico, além das moléculas que vai atuar no papel de nutrir outros tecidos.
eles estão presentes em diversos tipos de célula. Então, no tecido conjuntivo a gente vai encontrar fibroblastos, macrófagos, linfócitos, adipócitos, entre outros. O tecido, né, dentro ali das funções, dentro ali das denominações de tecido conjuntivo, a gente vai ter o tecido hematopoiético, também denominado hemocitopoiético, que é responsável pela formação das células sanguíneas e dos componentes do sangue. Ele vai estar presente aí na medula óssea e no interior de alguns ossos. A gente vai ter também dentro das funções do tecido cartilaginoso o tecido conjuntivo. A gente vai ter o tecido cartilaginoso, que é composto por fibras de colágeno, e esse tecido vai compor as cartilagens, né, que ajuda na sustentação e também na absorção de impactos, né, diretamente nos ossos. Também dentro do tecido conjuntivo, a gente vai ter o tecido adiposo, constituído pelas células de adipócitos, que atua como um isolante térmico e também como uma reserva de energia. E dentro do tecido conjuntivo, a gente tem o tecido ósseo, que é um tecido rico em fibras de colágeno e também de minerais, que vai tornar os ossos rígidos e também atuar na sustentação do corpo. O tecido nervoso é aquele responsável pela comunicação entre partes do corpo, através de transmissão de impulsos elétricos às células que fazem a condução dos impulsos nervosos, os neurônios. Os neurônios, eles possuem ramificações chamadas dendríticos, que saem do corpo celular, onde fica o núcleo e as organelas, se alongam através de axônios e se comunicam com outros neurônios e células de outros tecidos. Então, o tecido nervoso, ele vai ter, né, como função aí fazer comunicação entre várias partes do corpo e dar impulsos elétricos, tá? E esses impulsos elétricos é feito aí pelas células, né, que a gente chama de neurônios. Tecido muscular. O tecido muscular, ele é um tecido especializado em contração, e graças à presença das proteínas miosina e actina, suas células são alongadas, formando fibras. De acordo com a forma, função das células que compõem, o tecido muscular, ele pode ser dividido em tecido muscular liso, tecido estriado esquelético e tecido muscular estriado cardíaco. Então aqui a gente tem, nas próximas imagens, cada tipo de tecido e aonde a gente vai encontrar. Então, o tecido epitelial. Tecido epitelial, a gente vai encontrar, né, os pseudos estratificados, formados aí por uma camada de célula, o simples pavimentado, o simples cúbico e os simples prismáticos. Cada um deles vocês vão conseguir ver pelos slides disponibilizados, que a gente encontra em uma parte do corpo. E a gente vai ter os epitélios formados por várias camadas de células, inúmeras camadas de células. A gente vai ter o estratificado pavimentoso, o estratificado de transição e também o estratificado prismático, que vocês também conseguem ver certinho em cada região que a gente encontra esses tipos de tecido epitelial. A gente também tem o epitelial glandular, lembra que a gente falou lá no começo, que faz, né, a função de secretar substâncias. Então aqui na imagem vocês conseguem ver como que funciona, né, essa parte em azul. A gente vai ter, né, essa parte em azul com essa linha preta que divide ali, que serve, como a gente falou, como uma base, né, como uma estrutura que fixa as células em cima, que a gente vai chamar ali de lâmina basal.
E aqui em cima, em rosinha, a gente tem os epitélios. Abaixo aqui nessa outra imagem, todo azulzinho, a gente vai ter né, o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, a gente vai ter, né, tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo e o tecido sanguíneo. E ele é dividido, né, em tecido conjuntivo frouxo, essa parte de cima, e o denso. No frouxo, gente, essa é uma vista do microscópio, tá? Da parte microscópica. Aqui vocês conseguem ver que as células são bem separadinhas. A gente consegue ver aqui o núcleo das células muito bem definidos. A gente consegue ver, ó, essas bolinhas aqui mais escuras, elas são aí os núcleos das células. E a gente consegue ver o corpo celular, né? A gente consegue ver toda a estrutura celular. Quanto que no tecido conjuntivo denso, elas são mais próximas, elas são mais condensadas. Então a gente vai ver, né, pouquíssima estrutura celular, a gente não consegue enxergar as delimitações celulares. Aqui está o tecido nervoso aí composto, né, pelos neurônios, que são as células, né. Nesse centro aqui mais escuro a gente tem, né, um núcleo. A gente vai ter os dendríticos e o corpo, o axônio. E a gente tem o tecido muscular, esse aqui, né, formado por músculo esquelético, músculo cardíaco e músculo liso. A gente já tem uma aula de sistema muscular, onde a gente explica, né, certinho para vocês as diferenças de cada um desses tipos de tecido, qual que é o músculo esquelético, qual que é o músculo cardíaco, qual que é o músculo liso. Mas vamos lá, basicamente, o músculo esquelético é aquele que recobre toda a parte óssea do nosso corpo, que recobre o esqueleto. Ele funciona, né, de maneira involuntária. A gente vai ter também o músculo cardíaco, como o próprio nome diz, que a gente encontra no coração, e ele vai ter a parte, né, de contração dele involuntária, esquelético voluntária, músculo cardíaco involuntário. E o músculo liso, esse é o mais difícil da gente imaginar onde que encontra, né? Mas a gente encontra aí na cavidade de órgãos. A gente encontra, por exemplo, na bexiga, no útero, na artéria, nas veias, tá? E o músculo liso também possui contração involuntária. Então, dos três tipos de tecido muscular, o músculo cardíaco e o músculo liso são do tipo involuntário, a contração involuntária, e o músculo esquelético, ele é voluntário. O que isso quer dizer, professora? Isso quer dizer que o músculo esquelético a gente precisa pensar para executar a função. Então, para a gente pegar um copo de água, para a gente pegar uma caneta, para a gente escrever, a gente precisa pensar para executar a função. E o músculo cardíaco, o músculo liso, sendo involuntário, acontece a contração de forma autônoma. A gente não precisa pensar para que seja realizado. Ok? Lembrando, pessoal, que todos os slides vão ser enviados para vocês no Telegram, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar enviando pelo celular, pelo WhatsApp do professor, tá? Pra gente esclarecer as dúvidas com vocês, ok? Então, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigada. Tenha uma ótima semana.